Fala, Zé Muniz. O futebol brasileiro e os virabundentos da crônica esportiva televisiva do Brasil, seus inimigos, capítulo 2. No capítulo 1 eu disse o seguinte, que vocês quando falarem em futebol brasileiro, né, por favor, dividam. Futebol brasileiro é o futebol feito pelos jogadores brasileiros, pelos craques brasileiros, sob o comando de treinadores brasileiros, ou seja, futebol sem gringo, só feito por brasileiros. Até porque só os brasileiros sabem como fazer, tem ginga para fazer, né? E conhece a alma do futebol brasileiro. Só os brasileiros sabem como fazer futebol brasileiro. É como sambar, só os brasileiros sabem. Então veja bem, e eu disse também que não confundam esse futebol que se joga no Brasil hoje, que é um futebol que tem 200 jogadores e 23 treinadores estrangeiros. O futebol que se joga no Brasil hoje não tem nada a ver com o futebol brasileiro. É um futebol de gringos feito no Brasil. E o que é pior, dos 200 jogadores estrangeiros que jogam no Brasil, 190 não prestam. São ou jogadores comuns, ou jogadores fracos, ou perna de paus, ou veteraníssimos. Não serve. Esses 200 jogadores, fazem um futebol péssimo, um futebol ruim, horrível. Um futebol que depõe contra a imagem do futebol brasileiro. Fazem um futebol perdedor. Esse futebol que se joga no Brasil hoje com 200 jogadores estrangeiros, dos quais só 190 não prestam, e com 23 treinadores estrangeiros, dos quais 20 não prestam. Então esse futebol não serve. Além desse futebol ser jogado dessa maneira, por 200 gringos, sob o comando de 23 treinadores estrangeiros, além disso, para completar o quadro, os virabundentos da crônica esportiva televisiva do Brasil inventaram determinadas palavras, determinadas funções, determinados jogadores que realmente não existem. Aí o quadro da mediocridade ficou completo. Veja bem, futebol brasileiro não, futebol que se joga no Brasil hoje é feito por 200 gringos, dos quais 190 não prestam, é feito por 23 treinadores gringos, dos quais 20 não prestam, e nesse futebol tem, veja o que esse futebol tem, criado pelos cegos de bola e virabundante da crônica esportiva televisiva do Brasil. Tem, esse futebol de hoje, esse futebol que se joga no Brasil que não presta, tem o seguinte: jogador agudo, jogador de beirada, falso 9, jogada ensaiada, bola parada, linha de 4 ou de 5, fazer corredor deve ser pedreiro, pedreiro é que faz corredor, marcação alta, marcação baixa, jogador generoso, uma tal de Thaís da Globo inventou jogador generoso. Puta que pariu, deve ser um jogador que dá não sei o que aos outros, ou então que dá bola aos outros, pronto. Aí agora também um tal de Ricardinho da Globo inventou drible no bom sentido. Ricardinho vai te lascar, drible tem que ser para esculhambar, para derrubar o jogador no chão. E o outro inventou jogador que entrega. Entrega o quê? Entrega pizza? Entrega o quê? Quentinha? Entrega o quê? Então vamos chamar de jogador entregão, tá bom? E agora um tal de Eugênio da ESPN me apareceu com um tal de Engenho Leal. Criou um tal de jogo posicional. Que porra é jogo posicional? Ah, meu Deus do céu. Aí me aparece ainda, viu? No futebol brasileiro. Criado pela crônica esportiva televisiva do Brasil. Ala! Jogador de rotação. Puta que pariu. Deve ser um rotor de carro. Centroavante de retenção de bola. Puta que pariu. Deve pegar a bola, botar embaixo do braço e levar para casa. Jogador de aproximação. É um jogador que não joga. Fica se aproximando do jogo e tal, mas não entra em campo. Jogo vertical. Aí eu não sei que porra é. Não sei, jogador vertical. Além disso, veja o que eles criaram, meu amigo. Jogador que joga sem bola. Deve ser um jogador castrado, que joga sem os ovos, sem cunhão. Pronto. Eunuco. Inventaram time sem ponta. Time sem ponta, você sabe o que é, né, Oliveira? É um time cujos jogadores são casados com mulheres seríssimas, que não bota gaia neles, ou seja, não bota pontas neles. Então, jogador sem pontas. Time sem ponta. O jogador não tem ponta.
Bola de qualidade. Deve ser uma bola que foi fabricada. E garanto que essa bola de qualidade não foi fabricada nem no Paraguai nem na China. É a bola feita desses países que sabem fabricar bola. O que mais? Falso 9, é um 6 de cabeça para baixo. Jogo aéreo, é uma partida de futebol jogada naquele Antonov, aquele avião ucraniano bem grandão. Tira as cadeiras e faz um jogo dentro dele e fica um jogo aéreo. Jogador de beirada, só se for de beirada é de bunda. Jogador de rotação. Meio campo brigador. Deve ser um jogador de futebol da Ucrânia que quando não está jogando, está brigando contra a Rússia. É, exatamente. Jogador mecânico, é o jogador que conserta os carros dos outros jogadores. Analista de desempenho, deve ser um enganador que fica analisando como os outros jogam sem saber como. Fazer corredor, já disse a você, é um pedreiro, né? Não é jogador de futebol, é um pedreiro. Atacar espaço. É a Ucrânia quando ataca a Rússia lá, né? Jogador que flutua. É o jogador que fica pendurado num helicóptero, né? Flutuando sem jogar. Jogador de preenchimento. É o jogador que não joga, fica na beira do campo, quando um cai ele preenche a vaga. Então, puta que pariu. Esse é o atual futebol que se joga no Brasil. 200 jogadores gringos, 23 treinadores gringos, e essa porcaria todinha que eu citei aqui. Time sem ponta, jogador que flutua, jogador a puta que pariu. E esse futebol, meu amigo, não serve, é ruim. Não ganha nada. Só ganha aqui dentro do Brasil mesmo, e os campeonatos sul-americanos, cujos times de outros países não servem. Futebol brasileiro, que é o futebol brasileiro, vende seus melhores jogadores. Tem dificuldade de fazer a reposição de forma acertada e com a velocidade com que vende, tu avalia os times do Paraguai, do Uruguai, do Chile, do Equador, da Bolívia, vendendo os poucos jogadores que revelam. O que é que sobra? Essas porcarias que estão aí. Aí os times brasileiros deitam e rolam nos campeonatos sul-americanos. Agora, quando chega contra o time europeu, esse futebol de 200 gringos, 200 jogadores gringos, 23 treinadores gringos, e jogar na base do jogador sem bola, de bola parada e jogada ensaiada. Esse futebol aí não é o futebol brasileiro, está representando o futebol e denigrindo a imagem do futebol brasileiro. E não ganha de ninguém. Quem está dizendo sou eu, Zé Muniz. Tchau e tchau.